Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que finalmente eu deixei de ser bobo dos outros e medroso. Lá na escola em que eu estudava, no final de novembro já, todos os alunos já estavam no período das últimas provas. E pra muita gente, esse era o momento mais importante que tinha, porque era a última chance de quem não tinha conseguido nota passar de ano. Eu estava na média em todas as matérias, já tinha passado no terceiro bimestre. Eu estava mais do que pronto para ir pro segundo ano do ensino médio. Porém, como a minha turma era uma das mais bagunceiras e mais terríveis do colégio inteiro, tinha uma galera precisando tirar nota boa nessas últimas provas pra não reprovar. Gente, dava pra ver o desespero desse povo que só tinha brincado e feito besteira, bagunçado o ano todo. E um desses, eu diria, o mais insuportável deles, se chamava João Pedro. E esse desquerido sentou do meu lado na prova de química. E ele simplesmente deixou o celular dele ligado debaixo da carteira e tava vendo todas as respostas da prova. O problema do João Pedro, que tava colando do meu lado, é que o gênio não colocou no modo silencioso. E aí a sala, naquele silêncio, todo mundo respondendo as questões, o celular dele vai lá e faz assim, ó. Tom, tom, prrr, pom, 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 prrr. E aí ele, assustado, desligou rápido, botou o celular debaixo dele e fingiu que nada tava acontecendo. E aí o professor de química que tava lá na frente já fez assim, ó. Vindo na nossa direção. Aí o João Pedro olhou pra mim e falou assim: ó, tu cala a boca, tu não fala nada não, fica na tua. E o professor chegou perto da gente, olhou pro João Pedro, olhou pra mim e falou assim: de qual dos dois bonitões é o celular que tava tocando? Se ninguém falar, eu vou pegar as duas provas e vai ser 0 pros dois. E foi aí, gente, que naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. De todas as vezes que o João Pedro e os amigos dele me zoavam, de todas as vezes que as pessoas me tratavam como um tanto faz e eu aceitava, de todas as vezes em que eu abaixei a cabeça pros outros, porque eu era medroso. E começou a me subir um sentimento que eu não sei explicar. E enquanto o professor tava esperando uma resposta e isso tudo tava passando pela minha cabeça, o João Pedro vai lá e fala assim: ô professor, eu não gosto de entregar os meus amigos não, mas eu ouvi o som do celular vindo aqui, ó, do homem. Oi? Como é que é? Além dele não assumir o erro dele, ele ainda jogou a culpa pra cima de mim. Normalmente, eu ficaria quieto, deixaria o professor pegar a minha prova, simplesmente por medo de depois tomar uma coça do João Pedro. Mas alguma coisa naquele dia fez eu me sentir diferente. E na hora que o professor estava estendendo a mão dele pra pegar a minha prova, eu falei assim: calma aí, rapidinho. Virei pra trás, mexi na minha mochila, peguei o meu celular e botei em cima da minha mesa. E falei pro professor que meu celular estava desligado desde o início da prova, que ele podia mexer pra conferir. Eu também contei que o celular que tinha tocado era do João Pedro e que, inclusive, ele estava usando pra ver as respostas da prova na internet. E eu ainda fiz questão de falar que ele estava sentado em cima do celular. Aí o professor pediu pro João Pedro levantar, o João Pedro levantou, o professor viu que era o celular dele, pegou a prova dele, riscou, deu nota 0. E aí o João Pedro, com todo o ódio do mundo, falou assim pra mim: ai, na moral, Rômulo, tu sabe que eu dependia dessa prova pra passar. Custava nada tu deixar ele zerar tua prova, pô. E papo reto mesmo, tu vai se ver comigo. E aí eu respondi assim pra ele: a anta da história que não colocou o celular no silencioso é você. A anta da história que ficou implicando, zoando com todo mundo o ano inteiro e não estudou foi você. E a anta da história toda que eu no segundo ano do ensino médio vou ver no primeiro é você também. Faz o que você tiver que fazer, que eu vou estar te esperando. Eu cansei de ficar abaixando a cabeça. E, gente, foi um desabafo tão bom de fazer. Eu me senti tão bem falando tudo que eu tinha pra falar. E como eu geralmente era cagão, não brigava, não discutia, não fazia nada, até o professor ficou com cara de espantado. Sem contar que a turma toda ouvindo aquilo ficou assim, ó. Que isso? E aí o João Pedro, que tava lá com cara de bobo, ficou mais irritado. E com certeza ele ia querer aprontar alguma coisa comigo antes das aulas acabarem. Mas eu tinha perdido medo, tava confiante. E dali pra frente, a parada comigo ia ser de verdade. Oi, fofoca do dia, em que a minha professora favorita, já era final de outubro. O primeiro ano do ensino médio estava quase acabando. E certo dia, lá no colégio, o sinal da hora da entrada já tinha tocado. Cada aluno foi para sua sala e o pessoal da minha turma sentou cada um nos seus lugares e ficamos esperando a nossa professora aparecer. A professora Dona Beth. Ela era engraçada, carinhosa, amiga de todo mundo, não tinha um ser humano lá na escola que não gostava dela. Mas nesse dia, tinha algo de errado. E eu, os meus amigos e os meus colegas de turma já estávamos esperando ela há 20 minutos. Aí, um aluno que tinha ido no banheiro, voltou de lá e assim que ele entrou dentro de sala de aula, ele chegou desse jeito e falando assim, ó. Gente, sabe a professora Beth? A inspetora acabou de falar pra mim que ela foi de arrasta pra cima, que ela foi dessa pra melhor, entendeu? Que ela se foi, gente. E a gente tá liberado pra ir embora, porque não vai mais ter aula hoje, não. Aí ele foi até a mesa dele, pegou a mochila, botou nas costas e saiu pela porta da sala. Nesse momento, todo mundo ficou assim, ó.
Porque a gente não tava entendendo, não dava pra saber se era verdade ou não. O menino da nossa turma que falou isso pra gente era um dos meninos do colégio que mais aprontava. Ele não tinha limite, brincava e zoava com tudo. O nome dele eu não vou falar aqui nesse vídeo. Porque esses dias eu esbarrei com esse menino aqui na rua da minha cidade e ele ficou me olhando com uma cara estranha. Acho que ele chegou a ver algum dos vídeos que eu já postei em que eu falei do nome dele. Então, pra evitar confusão, pra evitar problema, não falarei o nome. É Matheus. Mesmo sem saber se era verdade ou não o que ele tinha acabado de falar, como era um assunto muito pesado pra ele estar brincando com isso, todo mundo ficou em choque, porque era a nossa professora preferida. Tipo, já era, acabou. E a gente nem sabia como, nem o que tinha acontecido. Aí umas meninas lá da sala começaram a chorar, outros alunos foram juntando seus materiais pra poder ir embora. E eu, que estava extremamente chateado, peguei o meu celular, entrei no grupo dos representantes que eu tava e perguntei se alguém das outras turmas já sabia do falecimento da professora Beth. E os representantes das outras turmas foram me respondendo ali no WhatsApp, que não sabiam, que eles estavam muito tristes, sabendo naquele momento. E como não tinha muito o que fazer, todo mundo chateado, pegou o seu próprio material e foi indo pro pátio da escola pra ir embora. Na hora que a gente foi passar em frente ao corredor que ficava a sala da diretora, a porta dela abre. Ela sai, olha pra gente e fala assim: ô, primeiro ano, vocês estão indo aonde? Aí eu respondi pra ela que a gente tinha ficado sabendo que a dona Beth tinha falecido e que não ia mais ter aula, por isso estávamos indo embora. Aí a diretora falou assim pra mim: como é que é a história? E aí simplesmente por trás dela, também saindo da sala da diretora, aparece, sabe quem? A professora Dona Beth. Vivíssima, em carne e osso. A minha cara foi no chão. A professora Beth simplesmente falou assim pro pessoal que tava ali: queridos, que história é essa de que eu morri? Eu tava aqui na diretora, resolvendo algumas notas de alguns alunos. Mais uma vez, o Matheus tinha feito uma mentirinha, uma pegadinha, uma trollagem com todo mundo. Olha, eu não sei como é que eu fui tão bobo de acreditar. Aí vocês prestem atenção agora no nível de confusão que um ser humano só causou. Uma galera que tava chorando foi abraçar a professora, falando: ai, graças a Deus, a senhora tá bem, tá viva, tá tudo certo. Outros alunos só estavam com raiva da cara do Matheus. Já tinha gente no pátio esperando só o portão abrir pra ir embora. Mas, além disso tudo, vocês lembram que eu tinha mandado mensagem no grupo dos representantes? Pois é, os que viram passaram a notícia pro pessoal das suas turmas. E em poucos minutos, muita gente já estava sabendo. Inclusive alguns professores. Tinha um monte de gente de outras salas tristes porque pensaram que era verdade. Sem contar a galera que tinha saído de sala e foi na secretaria pra saber se era verdade. A escola definitivamente virou um caos. Gente, agora é engraçado, mas no dia, nossa, que raiva que me deu. Quando finalmente tudo foi desmentido e a situação já estava tranquila e todo mundo já estava nas suas salas, a diretora e a professora Beth foram lá na minha turma. A gente tentou explicar que não era culpa nossa, e sim, do Matheus, que tinha inventado a mentira. Só que a diretora Dona Ana não quis nem saber. Ela só falou assim com a gente: olha, é o seguinte, eu não sei quem é mais sem noção, o Matheus, que inventa essa mentira sem pé nem cabeça, ou vocês que acreditam nele. Por causa dessa palhaçada que começou aqui nessa sala, a escola toda hoje virou uma bagunça. Vocês estão oficialmente desconvidados da festa de Halloween. E o senhor Matheus, na hora do intervalo, eu quero você na minha sala. E o senhor também, apontando pra mim. Aí ela continuou falando: porque eu sei que foi você que começou a fofoca nos grupos, tá? Então eu quero conversar com você também. Ela me chamou de fofoqueiro. E eu sou até hoje. Depois disso, ela saiu da nossa sala e a nossa aula voltou a ser normal. Foi a hora que o Matheus gritou assim: aí, eu enganei geral, mané! Debochando da nossa cara. Mas aquilo não ia ficar assim, não. O aniversário do Matheus estava chegando. E logo, logo, a turma inteira ia dar o troco. E além disso, vocês acham que eu e os meus amigos íamos ficar de fora da festa de Halloween? A gente ia dar um jeito de entrar. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que alunos de outra escola invadiram a festa de Halloween do meu colégio. Quando eu estava lá no meu primeiro ano do ensino médio e a época do Halloween tinha chegado, mais ou menos no final de outubro e início de novembro, a diretora anunciou que teríamos uma festa comemorativa. Porém, todos os alunos da minha sala estavam proibidos de comparecer à festa, como castigo. Porque, de acordo com a diretora, nós éramos a pior turma da escola. Mas é claro que eu e o meu grupinho de amigos não íamos ficar de fora dessa festa. Não ia ser muito difícil de entrar, porque tudo que a gente precisava fazer era usar uma fantasia que não desse pra reconhecer quem a gente era. Eu fui com a máscara do Jason. Pra quem não sabe qual é, vou deixar aqui pra vocês verem. Viu? E no grande dia lá, na hora da gente entrar, todos os meus amigos também estavam fantasiados. E aí, nos primeiros minutos, tava tudo ótimo. As músicas que eram muito boas começaram a tocar. As comidas que as turmas se organizaram pra levar já estavam disponíveis para consumir. E a fantasia do pessoal tava muito maneira. Só que aí, no momento em que as apresentações iam começar, era tipo um show de talentos com a galera toda fantasiada. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Sabe por quê? A escola tava lotada de aluno, mais do que o normal. E tinha uma galera que tava lá que parecia que só tinha ido pra atrapalhar.
começaram a rodar a escola inteira, o que não podia, a gente só podia ficar no pátio, fazendo uma zona, uma bagunça, uma gritaria, uma falta de respeito. Aí eu comentei essas coisas que eu observei com os meus amigos e eles me falaram que realmente algo de errado não estava certo. Mas o que a gente podia fazer? Nada. Continuamos lá tentando curtir a festa. Mas sempre aqui, ó, de olho pra diretora, nem nenhum inspetor percebeu que a gente estava lá. Teve uma hora que eu e a minha amiga, que era meio doidinha da cabeça, o nome dela era Lívia, e ela tava fantasiada de mulher gato, com aquela máscara preta aqui. A gente foi, né, na mesa dos salgadinhos pra comer alguns. E aí, quando a gente tava pegando lá da mesa, um salgadinho da Lívia caiu no chão. Na mesma hora, ela abaixou, pegou o salgadinho, assoprou e comeu. Só que nesse movimento, a máscara dela soltou e caiu no chão. E aí, adivinhem só quem é que estava passando lá na hora. A inspetora Dona Rose e mais 2 inspetores da escola. E aí a inspetora Dona Rose virou pra Lívia e falou assim: Lívia, o que você tá fazendo aqui? A sua turma, mocinha, foi proibida de vir à festa. A Lívia poderia ter feito qualquer coisa. Ela simplesmente arregalou o olho, olhando na cara da inspetora, pegou calmamente a máscara dela no chão, botou no rosto, virou de costas e saiu andando. Vocês tinham que ver a cara da Dona Rose. E aí, eu fui atrás da Lívia. E atrás da gente vieram os 3 inspetores. E a Lívia, em vez de tentar despistar eles no meio da multidão, ela só foi em direção ao nosso grupinho de amigos. E quando ela chegou e eu cheguei também, os inspetores também chegaram. E a inspetora Dona Rose, que parecia que sentia o cheiro do medo, na mesma hora, quando viu a Lívia chegando perto da gente, já se ligou que nós éramos o grupinho da sala que estava proibida de ir na festa. E ia dar muito ruim, porque a gente meio que invadiu a escola, né? Foi a hora que do nada surgiu uma coragem dentro de mim, coisa que quase nunca acontecia, porque eu era um cagão. E eu olhei na cara da inspetora Dona Rose e falei assim: inspetora, eu sei que a gente tá errado, mas não tem só a gente de intruso, não. Olha, tem um monte de gente aqui hoje que, diferente da gente, nem é dessa escola. Olha só, fazendo bagunça, atrapalhando a festa comemorativa, gritando, fazendo zona na nossa escola, arrumando confusão. Foi a hora que Raíssa Pimentel, a menina mais sinistra que eu conhecia, que era minha amiga, falou assim: é sério, inspetora, é só prestar atenção e olhar em volta. Estão estragando com a festa. Vocês têm que fazer alguma coisa. Os inspetores e a Dona Rose começaram a prestar atenção e viram que realmente tinha um monte de gente que nem da escola era. E esse povo que era de outro colégio provavelmente ouviu falar que as festas da minha escola eram as melhores. E aí, pra poder entrar e aproveitar, eles tiveram a mesma ideia que eu e os meus amigos. Colocaram uma fantasia que não desse pra perceber quem era e aproveitar. E aí, mesmo a inspetora Dona Rose estando com muita raiva da gente porque não obedecemos o castigo, ela estava com mais raiva ainda dos intrusos que nem de lá eram. E aí, gente, rapidinho, ela deu um jeito de falar com a diretora Dona Ana. Aí a diretora, já boladona, subiu lá no palco, pediu pra música parar, pegou o microfone e começou a falar. Uma boa noite a todos. Eu acabei de receber a péssima notícia de que nem todos os adolescentes e alunos presentes aqui na escola hoje são realmente estudantes daqui. E estão atrapalhando o nosso evento. Peço por gentileza que todos que não têm a sua matrícula nesse recinto escolar se retirem agora. Caso contrário, por causa da invasão de alguns aí, eu irei chamar o conselho tutelar e a polícia. Vocês tinham que ver a cara que todo mundo no pátio que estava em volta do palco fez, olhando um pro outro. E nessa hora, quando a diretora Dona Ana terminou de falar, o povo que realmente era da escola começou a prestar atenção na galera que estava em volta. A verdade é que tinha muita rivalidade no dia a dia escolar. Muita gente lá se odiava, mas mexeram com a nossa escola. E os próprios estudantes começaram a expulsar a galera que não era de lá. Realmente funcionou. Com a união do pessoal, quem não era da escola começou a ir embora. Tanto por medo da polícia, quanto por medo da gente. Com certeza, aquela foi uma das cenas mais épicas que eu já vi em todo o meu ensino médio. Aí era a inspetora apontando pra alguém, falando assim: você aí, eu não te conheço. Pode ralar, mete o pé. A Giovana Furacão, uma amiga minha barraqueira da minha sala, se juntou com as meninas grandonas do 3º ano do ensino médio. Tinha que ver elas expulsando o povo. A Giovana só chegava assim, ó: aqui, ó, querida, tu não ouviu a minha diretora, não? Tu e tuas amigas pode meter o pé, eu não vou falar de novo não, hein? Senão quem vai tirar vocês daqui sou eu. Resumindo tudo o que aconteceu depois aqui pra vocês. Aparentemente, a galera que não deveria estar lá na festa não estava mais. Tirando, é claro, eu e os meus amigos, que a inspetora fingiu que não viu que a gente estava lá. A festa melhorou muito depois que só o pessoal que estudava lá ficou. E sem dúvidas, aquela foi a melhor festa de Halloween que eu já fui em toda a minha vida. Como o ano já estava acabando, eu pensei que depois daquela festa, nada demais ia acontecer depois. Aconteceu foi muita coisa. Oi, dia em que eu fui processado por fazer fofoca aqui na internet. Olha, tem que rir pra não chorar. Em 2022 eu comecei a fazer uns vídeos.
Eu gravava e falava de tudo um pouco. Eu sempre fui muito comunicativo e expressivo. Sempre gostei de uma boa fofoca. Desde pequeno, adorava ouvir as histórias dos outros e contar as minhas também. As pessoas me chamavam de fuxiqueiro, de Maria Fifi, falavam que eu ficava prestando atenção na conversa dos outros, que eu era boca aberta. E sabe qual é a pior parte? Era tudo verdade. Aliás, eu sempre tive uma memória excelente. Me destacava no meio das crianças e dos outros adolescentes por isso. E um dos meus maiores medos era de um dia esquecer, aos poucos, tudo o que eu já tinha vivido. Então, como se meu celular fosse um diário, eu comecei a desabafar. E foi mais ou menos por isso tudo que eu decidi gravar vídeos pra internet. Tinha uma outra pessoa que comentava nos vídeos e eu achava um máximo. Até que um vídeo viralizou. Depois outro, depois outro. Quando eu fui parar pra perceber, eu já tinha milhares de seguidores fofoqueiros, querendo mais e mais histórias. E aí, a minha vida virou uma bagunça. Cara, eu comecei a ser reconhecido na rua. Os seguidores e as visualizações disparavam. E as minhas histórias foram ficando conhecidas. E juntamente com isso, as pessoas das histórias também. O meu irmão, a minha mãe, meus amigos da escola, Raíssa Pimentel, Giovana Furacão, Thales, Lívia, até os funcionários da escola, como alguns professores, diretores, até mesmo o pessoal que eu falava mal em alguns vídeos e que eu contava histórias nem tão legais assim. Todos, através da internet, se transformaram em anônimos conhecidos. E até que demorou um pouquinho, mas os meus vídeos chegaram nessa galera toda. Muitos deles adoraram, mas nem todos. Uns só me bloquearam. Outros, irritados, me mandaram mensagens pedindo pra eu apagar os vídeos, parar de falar o nome deles. E adivinhem só? Eu não parei. E aí o que aconteceu? O processo veio! Recebi 3 intimações no meu e-mail. E é por isso que recentemente eu tenho estado um pouquinho afastado das redes sociais. Eu tava tendo que resolver esses problemas. E com isso, com uma enorme dor no coração, eu vim dizer que acabou. E que eu vou ter que parar de gravar. Ha! Só que não! Sobre os processos que eu recebi, já tá tudo resolvido. E não deu em nada. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo mal a ninguém, muito pelo contrário, a minha intenção é levar alegria na casa das pessoas. E justamente para não sair como errado, eu não exponho a imagem de ninguém das histórias aqui. O nome eu falo. E eu falo mesmo! Mas é só isso, poxa, que mal tem? Uma fofoca, uma história de algo que já aconteceu, já foi. E é isso, meu advogado já resolveu o que tinha pra resolver. Peço desculpa pra galera que me acompanha pela demora pra postar coisa nova. É que eu pensei que eu ia ser preso, mas deu tudo certo. E eu tenho muita coisa pra contar pra vocês ainda. E é isso, gente. Amo cada um de vocês. Até os próximos vídeos. Me aguardem.